Aula 6, circuito A+, A-, B+, B-, pelo método de minimização de contatos. Então, pessoal, quando eu acionar um botão de partida, tenho dois cilindros de duplação. Eles devem se movimentar respeitando a sequência abaixo. Primeiro o cilindro A avança, depois o A retorna, o B avança e o B retorna. Se dividirmos essa sequência ao meio, de um lado fica A, e do outro lado B e B. Uma sequência indireta, como já vimos. Ao separar essa sequência, não podemos separar ela bem ao meio, porque ficaremos com duas letras iguais, que é do mesmo cilindro, então isso é um problema. Então eu vou primeiro separar aqui o cilindro A avança, posso tranquilamente fazer isso por um setor, depois eu faço o A retorna e o B avança por um outro setor, e o meu B recuando, ele pode ser no mesmo setor do nosso A avançando. Então são dois setores, né? Para dois setores, vamos continuar utilizando um único contator e vamos continuar utilizando o nosso circuito padrão, em que eu vou ter um sensor que habilita o grupo 1 e um sensor que habilita o grupo 2. Aqui está o nosso circuito para essa sequência de movimentos. Continuamos utilizando as válvulas duplo solenoide 5 por 2 vias, as válvulas memória. Continuamos utilizando cinco sensores, né? No caso, 5 elementos de entrada de sinal, 4 sensores aqui e o nosso botão, os nossos elementos de entrada de sinal. Quem vai acionar aqui o nosso circuito 1 aqui é o S2. O S2, quando o S2 for acionado, que é o cilindro A avança, ele vai acionar S2 e vai acionar aqui o nosso circuito 1. Vai acionar o Y2, que é cilindro A recua. O cilindro A vai recuar, vai acionar S3. S3 vai acionar o cilindro B avança. O nosso S4 vai ser o sensor que vai habilitar o circuito 2. O circuito 2 é o K1 desligado, que é o Y4 recuando, que é o nosso cilindro B voltando. Puxa, mas e o A avançando? O A avançando, a gente colocou o nosso botão direto aqui, e ele vai, quando eu acionar o botão, eu vou ligar, vou dar um pulso em Y1, e o nosso cilindro A vai avançar. Vamos ver isso aqui no simulador Fluid Sim. Então, temos aqui o nosso circuito. Quando eu acionar o botão S1, eu vou dar um pulso em Y1. Não preciso ficar pressionando o botão, só dando um pulso. O nosso cilindro A vai avançar e vai acionar S2. S2 vai ser o sensor que vai ligar aqui o nosso circuito 1. Ó. Cilindro A avança, aciona o S2, S2 liga K1, K1 aciona o A, retorno, aciona o B, avanço, S4 desliga K1. Desligando K1, aciona aqui o nosso Y4, o cilindro B retorna. Observem que aqui o botão ele não foi colocado aqui no S2, né? Fica mais fácil dessa forma aqui. Novamente, S1 liga Y1, é só um pulso, não fica nada energizado aqui. Só é necessário um pulso porque a nossa válvula é uma válvula memória. Então, S1 acionado, cilindro A avança, A recua, B avança, B retorna. Bem simples, né? Era isso, esse circuito. Circuito A+, A-, B+, B-.